Boa noite, graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Oh. E quem não está? Quem não deu uma saudação? Fala, eu estou feliz com Jesus. Amém. Isso aí, meu irmão. Queria desejar a você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus possa te encontrar, te abençoar poderosamente, trazendo esperança, falando com você, falando ao seu coração. Estamos no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. O pastor trouxe uma palavra no domingo, muito poderosa, falando a respeito do assunto específico. Então o mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, é um mês de prevenção e de combate ao suicídio. Refletindo sobre isso e conversando com algumas pessoas, orando a Deus, quero falar com vocês no livro de Eclesiastes. Vamos ler alguns textos espalhados na Bíblia, mas falaremos especificamente sobre o livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e verso de número 17. Se você quiser, na sua casa, acompanhar, ler todo o capítulo 2, você fica à vontade, é um capítulo muito riquíssimo. E gostaria de falar com vocês nesse texto, Eclesiastes 2, verso de número 17. Diz: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Podemos passar uma vida toda buscando o momento perfeito. Quando chegaremos naquele lugar de vida plena e vida abundante, não é difícil perceber as pessoas correndo, sempre em busca da tal felicidade. Para muitos, felicidade é ter dinheiro, muito dinheiro, ter bens, patrimônio, ter fama e reconhecimento. Podemos atribuir a nossa felicidade a partir do que temos. Vamos medindo se somos felizes ou não quando alcançamos aquele lugar tão sonhado, aquela promoção. Acreditamos que se adquirirmos aquilo, aí sim seremos felizes. Logo percebemos que aquela conquista já não é tão interessante assim. Rapidamente projetamos novos planos, outros sonhos, e mais uma vez nos colocamos a rodar como um hamster, em uma busca frenética da tal felicidade. Em Isaías, no capítulo 40, Deus ele olha para nós e ele enxerga o ser humano não como um hamster naquela roda, mas ele fala que o ser humano é como um ajuntamento de muitos gafanhotos. O que será que Deus, quando ele olha para a terra, ele vê e ele faz essa comparação através do profeta Isaías? Nós, às vezes, como gafanhotos, nós destruímos tudo aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez as coisas perfeitas. Então, as conquistas são importantes. Deus quer que continuamos a avançar. Entretanto, hoje Ele nos faz e nos traz um importante alerta. E a resposta e a pergunta para mim é: à custa de quê? O que podemos estar trocando em nome da próxima conquista? Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 8, verso de número 36. Coloca para mim. Eu acho interessante algumas palavras na Bíblia.
Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só que palavra incrível. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Olha o que Jesus está nos dizendo. É como se ele estivesse dizendo: para que adianta todo esse esforço? A custa de quê? Se lá no fundo você se perdeu e a sua alma está bagunçada. Hoje a sua alma pode ser como aquela dracma perdida que Jesus fala em Lucas 15:8. Valorosa, porém tinha se perdido em tantas coisas. A Bíblia diz que ela perdeu na sua própria casa. Nós podemos aplicar isso como Jesus está dizendo: perder a sua alma na sua própria existência. A alma aqui tem dois aspectos importantes. Marcos 8,36, o texto que nós lemos aqui, no primeiro ponto, é a alma que pode ir para Deus no final da vida. Fala a respeito de salvação. E o segundo ponto é também a alma psique, pensamentos, sentimentos, de onde provém alegrias e tristezas. Então, em nome de ganhar o mundo, Deus está nos dizendo: o que adianta? Olha só, às vezes em nome da próxima conquista, em nome de tantas coisas, nós vamos se colocando num ritmo frenético de vida e vamos perdendo aquilo que tem de mais importante, que é os nossos próprios sentimentos, a nossa própria alma. As nossas emoções ficam bagunçadas, desequilibradas, e acabamos ficando como aquela mulher que perdeu a dracma na sua própria casa, na sua própria existência. E eu gostaria de ler também um texto com você. Em nome de ganhar tantas coisas, podemos correr o risco de mover a nossa alma pelos motivos errados. Tiago 3,14. Aqui o texto, o título dele fala: dois tipos de sabedoria. Olha só: contudo, se vocês abrigam no coração, alma, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha só, às vezes o motivo de todo aquele esforço é uma inveja amarga, é algo que corrói, e a ambição egoísta. E olha só aqui que Tiago está dizendo: não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Continua para mim no texto. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes, olha só, antes de tudo, pura, depois é pacífica, ou seja, fruto de paz, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha só, o fruto da justiça semeia em paz para todos os pacificadores. Olha só, dois tipos de sabedoria que pode mover as nossas intenções, gerar o motivo de fazer tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes ela está enraizada em uma ambição egoísta, em algo corrosivo. E a Bíblia diz que nesse tipo de motivação há todo tipo de males. E no capítulo 4, o capítulo seguinte, nós lemos o 3 em Tiago. No capítulo 4 mostra pessoas que oravam, mas nunca eram respondidos. E aí o texto diz: porque pediam mal, porque pediam para gastar com seus próprios interesses. Então há um risco muito grande de, em nome
de ganhar o mundo, nós perdemos a nossa alma, nossas emoções, e essa alma, esse coração, está cheio de ambições egoístas, coisas corrosivas. Deus, Ele deseja que nosso desejo, a nossa motivação seja plena, seja uma motivação sincera. Antes de tudo, olha como que a palavra no texto diz: antes de tudo, seja pura, sincera. Então, nós precisamos olhar para os nossos dias, para o nosso estilo de vida e fazer essas reflexões. Essa motivação descrevida por Tiago é uma motivação errada, é uma sabedoria terrena. Porém, olha só, mesmo as motivações mais nobres podem ter sobrecargas e fazer você perder a sua alma, as suas emoções. Mesmo aquilo mais nobre, aquilo que foi gerado no seu íntimo, aquilo que você falou, nossa, não é nada egoísmo, não é para mim, e uma motivação plena, e mesmo essas motivações podem trazer sobrecargas e fazer com que você perde a alma. No livro de Eclesiastes conta a história de um rei, filho de Davi, Salomão. Ele foi herdeiro de um trono, aonde no seu dia de governo, ele reinou com paz, com prosperidade. Salomão, ele homem corajoso, nos primeiros dias do seu governo, ele faz um grande sacrifício ao Senhor, e ali, ele oferece muita coisa ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus o visitou, por conta daquela entrega, daquele sacrifício. Deus o visita e fala: Salomão, me faz um pedido. Aí a Bíblia diz que Salomão pede ao Senhor sabedoria para ir julgar as coisas diante do povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. E aí Deus olha para ele e fala: olha, você pediu bem, você não pediu para você, então eu vou te dar essa sabedoria tal que não houve até então, e não vou só te dar sabedoria, também eu vou te dar riquezas e bens. E Salomão, vivendo num ambiente, sendo ensinado antes do falecimento do seu pai Davi disse: olha, eu não consegui construir o templo, mas quem vai construir o templo é você, Deus te escolheu. Então ele cresce sabendo desde o início aquilo que ele precisava fazer. Ele nasce com uma visão, e ele cresce com uma visão de futuro, que Deus usaria ele para fazer algo que nunca tinha sido feito em Israel. E a Bíblia diz que Salomão, ele começa a empreender, ele pega e faz negócios com o rei Irão, ali dos filisteus, porto marítimo, lugar de cedros, lugar de muita madeira. Eles trabalhavam com navios, e ele fala: me traz muitas madeiras para me construir o templo. E ele começa a empreender grandes coisas. E Salomão, ele, na sua grandeza, diante de tudo aquilo que ele estava fazendo, ele começa a construir um templo, aonde tinha aproximadamente só de trabalhadores, carregadores, pessoas que trabalhavam com pedras lavradas. A Bíblia diz que pessoas que trabalhavam com esse tipo de pedra, as pedras vieram tão certas o tamanho que não se ouvia barulho de martelo, era feito tudo de forma antecipada. E ele pega e começa a fazer uma construção grande, em torno de 186 mil pessoas trabalhando. E ele não só empreende na construção, ele também decide construir navios, frotas mercantes. Ele constrói um porto marítimo, ele faz algumas coisas com relação a ouro, aonde eles vinham e faziam extração de ouro de 3 em 3 anos. Salomão, ele começa a empreender em muitas coisas,
e ele se torna um homem grande, poderoso. E interessante que quando ele escreve em Eclesiastes, ele já no final da vida, falando aqui de um nível de sabedoria, de experiências que ele teve ao longo do tempo, de frustrações, de tantas coisas, ele diz palavras como: fiquei pensando, dediquei a investigar, eu disse a mim mesmo, refleti novamente e cheguei à conclusão. Ele fez muitas reflexões, lembrando de sua própria existência e conquistas. Porém, podemos perceber facilmente uma sobrecarga naquele primeiro versículo que nós lemos, ao ponto dele desprezar a vida em determinado momento. Depois de ter buscado o sentido da vida em muitas coisas, no capítulo 2, o capítulo 2 nos dá um vislumbre aonde ele buscou tudo isso. Salomão, esse homem cheio de empreendimentos, cheio de coisas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma pessoa rica, uma pessoa empreendedora, uma pessoa de visão, mostra ele buscando sentido e existência, conforto para a sua alma em muitas coisas. No capítulo 2, você depois em casa pode ler. A Bíblia diz que ele buscou sentido na própria alegria. Olha só, ele buscou descobrir as coisas boas da vida. Ele se tornou um conquistador de experiências únicas, uma pessoa excêntrica, sempre em busca de algo único, algo que talvez ele nunca tinha vivido. Em nome de poder preencher essa alma, a Bíblia diz que ele se entrega ao vinho e à bebida. Ele se entregou a grandes projetos e realizações, como nós falamos: construção de templo, construção de casa, de jardins, de estrebarias. A Bíblia diz que ele tinha mais de 4.000 estrebarias. Ele tinha mais de 12.000 cavaleiros. Ele tinha mais de 12.000 cavalos. Cada cavalo ele comprava, a Bíblia diz, por 3.000 e poucos quilos de ouro. Então ele era um homem de grandes feitos. A Bíblia diz que o ouro era trazido para ele anualmente, impostos, trabalhadores. E além disso, Salomão, em busca de grandes realizações, ele se tornou famoso e requisitado. Sua fama se espalhou pelo mundo. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela veio maravilhar de tudo aquilo que ela tinha ouvido falar através das nações. E quando ela conversa, quando ela começa a observar tudo aquilo que era feito, ela ficou admirada, porque era muito mais do que aquilo que ela tinha ouvido falar. Salomão, ele buscou nas artes, nas músicas. Salomão escreveu cânticos e livros. Salomão, a Bíblia diz que ele buscou também no hedonismo, busca pelo prazer desenfreado. Ele buscou muitas mulheres de todos os lugares. Salomão era um homem uma pessoa de muitas coisas, vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Podemos perceber também, diante de tudo isso acontecendo, quando você lê o livro dos Reis, lê o livro de Crônicas, você percebe nesse texto que nós lemos, um homem sobrecarregado. Por isso desprezei a vida. No versículo 2:20, ele chega num determinado momento de desespero. 2:20. Salomão percebeu um colapso seguido de uma depressão. Nesse capítulo específico ele conta essa história. Ele começa contando feitos grandiosos.
Mas lá no meio do capítulo ele fala sobre isso, sobre um colapso, sobre uma depressão. Então, um homem de grandes realizações, de grandes feitos, está vivendo agora uma sobrecarga. E o verso de número 16, o anterior, aquele que nós lemos, a Bíblia diz que ele cai numa depressão por ter corrido atrás do vento. Olha que expressão forte. Ainda que as motivações eram boas e nobres, ele se viu diante de algumas perguntas sem resposta. Mesmo ele com toda a força, com todo o conhecimento e sabedoria, com toda a riqueza, com tudo aquilo que ele tinha, ele não foi escape de uma depressão, de um colapso. Diante de tanta sobrecarga, diante de tanto trabalho, diante de tantas realizações, diante de tantas buscas, diante de tantas construções, diante de tantas necessidades, ele se viu vivendo um colapso e uma depressão, porque ele, um certo dia, percebendo que tudo, tanto o sábio quanto o tolo, ambos morreriam, e ele termina o verso 16 fazendo uma pergunta: como assim? Tudo isso que eu estou construindo vai ficar para outros? E ele se vê diante dessa pergunta, que às vezes eu e você, diante das necessidades da vida, diante de tantas situações, diante de tantas conquistas, diante de tantas lutas, diante de tantos sonhos, diante de tantas necessidades, nós nos vemos sobrecarregados, como Salomão, num nível de colapso, quase depressão. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas pessoas têm me falado coisas semelhantes. Existem tantas pessoas com motivos nobres, mas está sofrendo burnout. Quem já ouviu falar de burnout? É uma doença, estava conversando com um amigo, ele falou que essa é uma doença da moda, que é uma doença de esforço laboral, sobrecargas, muito trabalho, uma doença do nosso tempo, uma doença dos homens que estão freneticamente buscando a próxima realização e esquecendo que ele carrega um corpo que tem necessidades, uma alma que em nome de muitas coisas está ficando doente. Burnout é uma doença muito séria. Ela significa queimar por completo. É uma expressão utilizada do inglês, da Inglaterra, que é como se fosse um palito de fósforo, que ele queima e ele não tem mais o que fazer, ele queima por completo. Tem tantas pessoas nos nossos dias, aonde ela se vê sem ter o que oferecer, ela se vê num nível de exaustão emocional, ela se vê diante de situações impossíveis de mudar alguma coisa. Então, tem muitas pessoas com bons planos nobres, mas sofrendo de doenças, de tanto esforço. Nós estamos nessa vida moderna que nós vivemos na síndrome do pensamento acelerado. Nunca desliga. Olha o que Salomão diz sobre levar o trabalho para casa. No capítulo 2, verso 23. Durante toda a sua vida, ele falando, ele contemplando a existência, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Síndrome do pensamento acelerado. Você nunca desliga. Você chega em casa, está com o esposo, com a esposa, você está lembrando de trabalho. Que problemão, hein? E esse é um mal dos nossos dias. Burnout. A pessoa se esgota em nome da próxima conquista. E aí volta aquela pergunta de Jesus: o que adianta?
Nós vimos que Salomão, em um determinado momento, ele teve um desespero diante de tantas coisas, de tanto trabalho, diante de tantas construções. Nós estamos vivendo dias que você conversa com algumas pessoas, você vê desespero. Esse dia eu estava conversando com um empresário, eu fui lá para a gente trocar um feedback, bater um papo, sair dali bem renovado. Fiquei assustado, falei, meu Deus, a gente acha que tem problema. E ele começou a conversar bem tranquilo, assim, quando eu vi, eu falei, quase, mais um pouquinho ele virava a mesa e eu e ele saía correndo. Desespero. Estamos vivendo dias assim, onde muitas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, alma doente, triste, depressão. Salomão estava dizendo, por isso desprezei a vida. Olha só, como se ele dissesse, faz mais sentido. Mas a depressão veio de uma pergunta não respondida, e na vida nós precisamos lidar com perguntas não respondidas. Nem tudo que nós chegamos diante de Deus, Deus vai nos trazer aquela clareza que às vezes nós achamos que Ele precisa nos dar. Mas mesmo assim a gente precisa continuar caminhando com fé. Motivos nobres ou não, Jesus disse que existe algo que nos deixa infrutífero, chamado de engano das riquezas. É uma falsa ilusão que pode nos deixar infrutíferos e sufocados. Olha só, lembra aquilo que nós lemos lá em Tiago? Jesus disse, lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, 22. Essa aqui é a terceira semente. Eu não vou falar sobre as outras, mas aqui fala uma semente que caiu junto de espinhos. Quanta semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha só, nós temos que cuidar. É dias de nós avaliarmos as motivações do porquê nós fazemos tudo aquilo que nós fazemos, porque às vezes nós podemos estar sendo estimulados, movidos por uma ambição, como a gente leu em Tiago, que vai estar nos conduzindo a uma vida de ruína, depressão, burnout, síndrome do pensamento acelerado, tantas outras coisas. Talvez hoje nós olhamos para tudo isso e pelo menos uma desses problemas, dessas patologias, você pode estar enxergando. Talvez ela não faz parte da sua vida, mas você vê ela aproximando. Nós precisamos dizer não, saber falar não para algumas coisas. A Bíblia nos dá várias experiências de sucesso e de insucesso. Agora, se você se vê, talvez diante de algumas circunstâncias dessa natureza, talvez com alguns problemas relacionados à sua alma, em nome de ganhar o mundo, você perdeu, você está todo bagunçado, o seu interior, as suas emoções, a sua alegria. É tempo de, assim como essa semente, cheia de espinhos, pouca terra, é tempo de nós pararmos e adubarmos o nosso coração, tirar aquilo que está sufocando, para que nós venhamos ser a quarta semente, que é aquela que dá fruto, e são frutos que permanecem. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé.
Às vezes dar um passo para trás parece perca, mas pode estar salvando a sua vida hoje. Tem pessoas que estão carregando o mundo nas costas. A pergunta é: você está carregando o mundo nas costas até quando? Para onde você está indo? E vale a pena? Salomão termina dizendo, em seu livro no capítulo 12, no verso de número 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A Bíblia, eu gostaria de compartilhar um último versículo com vocês. Jesus olhando todo esse quadro, olhando pessoas que estavam sobrecarregadas, no capítulo 11 de Mateus, vendo pessoas que estavam carregando fardos da religião, pessoas que estavam carregando culpas, pessoas que estavam carregando todo tipo de peso. Sabe o que Jesus falou? Venha a mim, lá no verso de número 28, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma palavra de Deus. Se você entrou aqui talvez sobrecarregado, talvez o burnout muito próximo disso que você tem carregado na sua alma, talvez a depressão, o desespero, os problemas que você tem levado para dentro da sua casa, talvez você está como uma dracma perdida, você perdeu a alma na sua própria existência, e Deus está falando: não adianta. Tudo isso que nós fazemos, buscando o bem-estar, buscando aquela próxima realização, talvez, se você se vê nesse quadro, é um tempo de parar. E a Bíblia diz que esse parar não é um parar na fé, mas é um parar para refazer as forças no Senhor. Deus deseja restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde, tirar tudo aquilo que foi depositado dentro da sua alma, esses espinhos que tem te ferido, que tem te machucado. Talvez aqueles sonhos que você se frustrou, talvez aquelas perguntas que você não teve resposta. Jesus está falando: vinde a mim, você mesmo, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Há um tempo de fardo ser tirado. Eu gostaria que você olhasse agora para dentro do teu coração, você falasse com Deus: Senhor, tenho carregado esse fardo, essa sobrecarga, e isso está me matando. Chega uma hora que o ser humano não suporta. Você não precisa carregar o mundo nas suas costas, porque você não vai longe. Fala com Deus, apresenta tudo aquilo que está te entristecendo. Mesmo o homem, com todas aquelas realizações, ele se viu nessa situação. Isso não é fraqueza, isso se chama humanidade. Você quebra, você se entristece, você se frustra. Mesmo o homem com todas as realizações, ele se viu desesperado. Ele teve esse desejo de não querer mais viver. Setembro amarelo
pode, como igreja, receber ele como uma palavra profética, como um tempo de refazer nossas forças no Senhor, como um tempo de refazer o vigor. Eu quero profetizar na tua vida, que tudo aquilo que foi lançado na tua vida, para te derrubar, para te deixar no chão, para fazer com que você pare e não se levante mais, em nome de Jesus, está sendo repreendido. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai além, que você vai adiante, que nenhuma doença psicossomática, nenhum problema vai te alcançar. Combate esses pensamentos, lute contra, porque Deus te escolheu para continuar e adiante. Duas sabedorias nós falamos, uma sabedoria que é terrena, mas eu quero dizer para ti que há uma sabedoria do céu sobre a sua vida, que ela é pura, que ela é pacífica, e que você não vai ser movido mais por aquilo que passa, mas por aquilo que é eterno. Deus Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra contemplou o nosso coração. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar sobre a vida dos meus irmãos vida plena e abundante. Que toda carga, toda sobrecarga, todo jugo que foi colocado seja tirado em nome de Jesus. Que haja um tempo de refrigério, que haja um tempo de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus. Que toda doença, que todo problema que tenta alcançar o teu povo, em nome de Jesus nós repreendemos, declaramos vida abundante, paz. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, o seu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Diz para a pessoa que está do teu lado: acalme o teu coração, Jesus está contigo.
vai dar certo, em nome de Jesus. E você, diante dessas tempestades, tristezas, todos esses problemas, você pode olhar nesse texto, esse homem cheio de realizações, cheio de conquistas, cheio de riquezas. Em um determinado momento ele se frustrou, ele se entristeceu, ele se desesperou. Mas lá no final, ele diz que o segredo de tudo é nós vivermos para Deus inteiramente. A essência de tudo está em Deus. Que você nunca abandone isso. Deus te ama. Amém? Glória a Deus, seja abençoado.